Fala aí meus ninja, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do 8º episódio da temporada 11, Catástrofe das Serpentes. Quem faz a narração desse episódio é o Lloyd. E esse episódio tecnicamente pode ser considerado filler, mas vamos nessa, né? O episódio já se inicia com o noticiário lá, né, da NGTV, que é o Notícias de Ninjago, apresentado por esse aqui, no meio com um sorrisinho, que é o Dan Vapid, ou então Dan Vapid, né? E o Dan basicamente fala que a cidade está sob ataque, de novo. E aí ele resolve, né, ir até iniciar, né, a correspondência, a cobertura das manchetes, com o repórter número 1 da NGTV, que é o Fred Findlay, esse aqui de bigode. E ele fala, né, que ele é um repórter 5 vezes premiado. Ele está no centro de Ninjago City para reportar o mau tempo, né? No caso, aqueles meteoros, bolas de fogo caindo do céu. E não são meteoros comuns, pois esses se transformam, né, em cobras elementais de fogo. E aí, né, tipo, tá um caos, as pessoas estão correndo pra lá e pra cá. E ele diz, como vocês conseguem ouvir os gritos, né? Eles representam a pergunta que todos estão se fazendo. Onde estão os ninja? Nenhum deles deu as caras, né? Porque os heróis de Ninjago City nos abandonaram quando nós mais precisávamos. Enfim, né? O caos continua rolando e aí volta para o estúdio, né? E o Dan diz que daqui a pouco eles voltam a falar com o Fred, né? Para terem mais notícias. Agora eles vão falar com a Gale Gossip, que está ao vivo, cobrindo a competição anual de carinhos caninos no Pet Shop. E aí quando eles vão, né, pro ar, a Gale tá resmungando porque escolheram Fred para cobrir a catástrofe em Ninjago e não ela. O Vini diz, ei, a gente tá ao vivo. Ela, enfim, vamos cobrir aqui, né, a competição anual de carinhos caninos no Pet Shop. E aí, beleza. Tá bem fofinho até que outras cobras elementais aparecem para atacar, né? O Vini fica assustado, mas a Gale diz que eles vão seguir a notícia, eles vão atrás da cobra. E aí, né, o Dan, ele resolve pausar, né, o noticiário para um intervalo comercial. E aí nós temos um monte de comerciais de Ninjago City. Temos, por exemplo, um do estacionamento de carros usados do Smith Darrell, onde ele tá lá apagando fogo de alguns carros, dizendo que se a pessoa quer um carro de fuga para fugir de catástrofes, é ali. E eles têm ofertas calientes, né? Ele até foge de algumas cobras elementais que invadem, né, o estacionamento. Num outro comercial nós vemos dois cidadãos, eles estão na cobertura de um prédio, né? O rapaz pergunta se não seria bom eles entrarem para evitarem serem queimados, mas a moça diz, não, que é isso? Vou passar aqui o meu Fogo Flop Proteção 3000, que é um protetor solar. E a tela fica com aqueles avisos, Fogo Flop 3000 não... Fogo Flop Proteção 3000 não protege contra tal. Enfim, tipo um comercial mesmo. E aí depois, outro comercial, nós vemos dois jovens correndo por um beco, né? E eles estão com sede, com fome, querendo cantar um pouco, né? Pra distrair a mente. E quem aparece é o Derek, falando que após um tempo, o clube de karaokê Gargarejo voltou à ativa, né? Eles estão numa reinauguração e é um ótimo lugar para distrair a mente. Inclusive nas terças-feiras, né? O preço é pela metade. As promoções que eles têm ali vão fazer a sua cabeça girar, hein? Enfim, de volta ao estúdio, né, o Dan vai solicitar mais informações sobre a catástrofe das serpentes. E quando o Fred volta ao ar, ele fala que ele é o repórter 6 vezes premiado, né? Não sei como esse número aumentou, mas ok, né? Tá dando uma de Usopp agora. Mas beleza. Ele resolve, né, tentar entrevistar alguns cidadãos, perguntando onde estão os ninjas, né? Um passa batido por ele, nem para responder. Uma outra mulher apressada diz que eles devem estar escondidos no monastério, né? E sai correndo. E aí aparece esse garotinho chamado Jake. E o Jake diz que ainda acredita nos ninjas. Pois afinal de contas, nos momentos mais sombrios é quando devemos acreditar que nós podemos vencer. E ele sabe que os ninjas nunca vão, só que aí o Fred o interrompe, né? E diz, tá bom, garoto, tá bom. Ele vai correndo até uma cobra elemental lá de fogo e diz, com licença, senhor serpente, quais são suas verdadeiras intenções atacando a nossa cidade? E a serpente responde,
Ele vai lá e diz: nós viemos causar dor e sofrimento e causar o fim à sua civilização com chamas do tormento. Enfim, né? O Fred Farinha fica meio assim, volta pro estúdio e o Dan diz: vamos falar com a Gale agora. Só que ela não tá mais no pet shop, né? Ela tá nos telhados junto com o Vinny, pois eles vieram atrás das cobras. E elas não parecem serem racionais, e sim terem um padrão de movimento. Todas estão concentradas em um lugar. E aí o Vinny foca a câmera, né, no que parece ser uma serpente feiticeira, líder, né? E a Gale diz que eles vão ouvir o que ela tem a dizer. Eles se esgueiram por um beco para trás de umas caixas e o Vinny fica filmando na encolha, né? E aí nós vemos a Asfira, né, pedindo para que as cobras elementais dela, as Pyro Vipers, né, encontrem o farsante traidor e o tragam para ela. Então, uma cobra bota lá, né, como se fosse um displayzinho de museu, com um pergaminho. E ela diz: espera aí, esse é o pergaminho que o farsante traiçoeiro usou contra mim. Onde Museu de História de Ninjago City apresenta armas antigas da Primeira Era. Cadê esse museu? Vamos até lá, eu vou achar o farsante traidor e vou usar essa arma contra ele. E aí, né, a Gale tenta informar pra galera que tá assistindo a NGTV tudo que tá rolando, mas a Asfira escuta e meio que põe os dois contra a parede, ela e o Vinny, né? E a Gale não parece intimidada, ela diz que os ninjas vão detê-la, né? Ela: os ninjas? Eles que me libertaram. Em troca eu os prendi numa pirâmide e os deixei para queimarem nas chamas da minha ira. Vocês nunca mais irão vê-los. A Gale retruca dizendo que outros vilões já pensaram assim e sempre se enganaram, né? Pois os ninjas vão voltar. A Asfira, ela ameaça a Gale, pedindo para ela dizer onde fica o museu, senão, né, diga onde está o museu e vocês serão poupados. A Gale não vai responder, mas o Vinny já indica onde fica o museu, porque ele está morto de medo. E só por precaução, as cobras elementais pegam a Gale e o Vinny como reféns. Pois é. Então, de volta à NGTV, o Dan resolve, né, mostrar um quadro chamado Painel de Especialistas da NGTV, Ponto e Contraponto. E quem vai participar desse quadro são a vereadora Andrea Thompson e a vereadora May Robson. Ele se vira para a Andrea e pergunta o que ela acha da situação, né, e ela diz que essa catástrofe, né, está sendo um perigo para a cidade. Então, esperando que a May vá contradizer, né, a sua colega vereadora, ele pergunta o que a May acha da situação. E ela diz que concorda. O Dan fica sem reação e resolve voltar para o Fred, né, que está resmungando, dizendo: peraí, vocês deixaram a Gale roubar minha história? Logo eu, o repórter 7 vezes para mim... Oi, ele percebe que está no ar, né? Ele quer saber... a gente tá aqui para entrevistar algumas... Cadê todo mundo? Então, o Fred é atacado por uma cobra elemental e no momento que ele vai ser devorado, os ninjas chegam para resgatá-lo. O Kai meio que o protege ali. O Jay e o Lloyd lançam umas rajadas lá elétrica de energia nas cobras elementais. A Nia usa a água de um extintor para meio que molhar uma cobra elemental. E o Zane usa os armamentos do Shuricopter para destruir, né, a serpente. E aí, beleza, o Lloyd e o Cole vão tranquilizar o Fred, dizendo que vai ficar tudo bem, mas eles precisam encontrar a Asfira. Ele diz: não, a Gale já encontrou, ela tá indo pro museu e tal. Então os ninjas decidem partir, né, rumo ao museu de Ninjago City para impedir a Asfira. Enquanto isso, a Asfira pede pro Vinny ligar a câmera e faz um anúncio, dizendo que o farsante traiçoeiro tá por aí em algum lugar e ela vai encontrá-lo, pois ele a aprisionou por milênios, né? E ela só conseguiu sobreviver, se sustentar com um pensamento: vingança. Ela terá a vingança dela. E aí, né, Ninjago City já era. Então, de volta pro estúdio, o Dan corta a transmissão dizendo que o tempo deles acabou, né, e que voltam no dia seguinte com mais notícias. E é assim que se encerra o episódio, gente. Foi um filler, mas foi divertidinho, né? Ver um pouco mais de Ninjago City. No próximo, nós vamos ver se continua a narrativa da temporada, né? Se os ninjas vão conseguir encontrar a Asfira, se vão conseguir lutar contra ela, né? E é isso. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou. Ninjas nunca desistem. Oh, I'm gonna do this on my own.
No point in blaming you, you did not know.